Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para darmos continuidade às nossas aulas de biologia, hein? E hoje estaremos falando do metabolismo energético. Se você gostou desse tema, já vai deixando seu joinha, combinado? E nós vamos falar especificamente de fotossíntese e quimiossíntese, um assunto muito interessante e que às vezes vem aquela questãozinha de prova assim com aquela malícia, sabe? Aquele pequeno detalhezinho que você esqueceu da aula de biologia e acaba se afundando, né? Então presta bastante atenção nessa aula que você vai sair daqui expert em fotossíntese e quimiossíntese, combinado? Vamos lá. Bem, primeira coisa que eu tenho que entender é que a fotossíntese e a quimiossíntese são processos de nutrição autotróficos. O que é isso? Os organismos que realizam algum desses dois tipos de processo, eles conseguem, então, criar o seu próprio alimento, tá? Então, eles vão produzir compostos orgânicos a partir de substâncias inorgânicas. Até aqui tá tranquilo, né? Bem, vamos entender a fotossíntese. Olha só, pessoal. Eu tenho aqui a fonte de energia da fotossíntese, que é a luz. A luz, como o próprio nome já diz, foto, gente, é de luz. Síntese é produção de alguma coisa. Então eu vou ter a fonte de energia, a luz, certo? E essa energia vai ser utilizada para que as substâncias inorgânicas sejam transformadas em substâncias orgânicas, para que esse próprio indivíduo que realiza a fotossíntese tenha então energia, tá? Vamos lá. Na quimiossíntese, gente, nós vamos ter também um processo autotrófico, só que a fonte de energia é reação de oxidação. Aí, com essa energia, as substâncias inorgânicas também serão transformadas em substâncias orgânicas. Até aqui tá fácil, né? Se você já tem qualquer dúvida, a gente vai deixando aí nos comentários. Aí já aproveita, aperta nesse botãozinho aqui embaixo, ó, para você já ir se inscrevendo no canal. Combinado? Vamos lá. Quais organismos realizam a fotossíntese? Certo? É fotossíntese, viu, gente? Tô tampando aí, ó, no cantinho, mas é fotossíntese. Vamos lá. Nós vamos ter plantas, algas e bactérias, tá? Então, todos esses organismos, eles vão utilizar a luz como fonte de energia para poder sintetizar, então, substâncias orgânicas, componentes orgânicos. Tranquilo? Olha só, quais fatores são necessários para que ocorra a fotossíntese? Aposto que tem alguns que já falou assim, gás carbônico ou água, né? Mas e aí? O que mais? E além disso, quais são os produtos gerados na fotossíntese? Você sabe? São 2 ou 3 produtos. Deixa aí nos comentários aí, hashtag eu sei, hashtag não sei, né? Só para eu saber se você já entende esses fatores e os produtos que são gerados. Vamos lá. Olha só, eu vou ter 6 mols de CO2. Gente, o que é CO2? Gás carbônico. Mas esses são os reagentes, tá? Que eu tô falando. Tranquilo? 12 mols de H2O. H2O tá fácil, né? Água. E nós vamos ter uma reação. Mas para que essa reação ocorra, eu preciso de mais coisa, gente. Não é só ter os dois, não. Pensa comigo. Eu vou precisar, então, da fonte de energia e vou precisar também de células especializadas. Não é verdade? Então, vou precisar da clorofila. Se não tiver a clorofila, gente, não vai acontecer. Tá certo? Vamos entender. Estou me referindo aqui planta. Planta. Beleza? Vamos lá. Eu vou ter gerado C6H12O6, ou seja, isso daí é a
glicose, matéria orgânica. Mas eu também vou ter gerado em todo esse processo aí que aconteceu, eu vou ter gerado também oxigênio, 6 mols de oxigênio, e vou ter gerado também a água, 6 mols de água. Agora, gente, presta atenção, vocês perceberam que a água, nessa formulazinha aí, ela entra como reagente, mas também entra como produto? Anotem isso daí. Isso é importante. Às vezes pode vir uma questãozinha querendo complicar a sua vida e a partir disso aí você já tem entendimento que ela entra como reagente, mas que ela também é produto, tá, de todo esse processo metabólico. Tranquilo? Vamos lá. Gente, as organelas e os pigmentos fotossintéticos, certo? Nós temos aqui a folha. Eu vou lá nessa folha, vou pegar uma célula dela e vou aumentar para vocês. Essa é uma célula clorofilada. Nós vamos ter algumas organelas dentro dessa célula. Vamos conhecer essas organelas. Eu tenho aí, primeiramente, a parede celular, que vai dar estrutura e sustentação, não é verdade? Eu vou ter o núcleo da célula, que é onde vai estar material ali, genético e tal. Eu tenho esse núcleo. Eu tenho o vacúolo, que é responsável aí por manter essa planta, né? Então aí com água, né? Eu vou ter o cloroplasto, que é esse carinha que vai me interessar nessa aula, que vai interessar para você também, para você estar entendendo a fotossíntese, beleza? Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Vamos lá. Vou pegar esse cloroplasto e vou aumentar ele, para vocês virem ele bem de pertinho. Olha só que estranho, aí dentro eu tenho um monte de disco verde, um em cima do outro. E eles são interligados, tá vendo? Vamos entender o que são cada um desses elementos que estão aí dentro. Eu tenho aí umas bolinhas, uns tracinhos, vamos entender isso aí. Eu tenho a membrana externa e tenho a membrana interna, que ela vai ser toda cheia de voltinhas, com invaginações, tá certo? Eu vou ter aí o estroma. Gente, o estroma, eu posso comparar ele à célula animal como um citossol, o citoplasma da célula, tá? Então o estroma vai ser o citoplasma desse cloroplasto, tranquilo? Dentro do estroma, gente, ó, quase quebrei a língua, vamos lá. Dentro do estroma, eu vou ter o DNA, um material genético, e vou ter algumas enzimas também. Aí, agora que apareceu esse grânulo, tá vendo que eu tenho vários discos sobrepostos? Essa união de todos esses discos, certo? Vão formar o grânum ou grana. Você pode ter uma questão aí do Enem, uma questão de uma prova, caindo também se referindo a esse conjunto, então, de discos, que eu vou contar para vocês o que é cada disco desse, tá certo? E a importância deles. Você pode ter também, sendo referido a ele como grana. É a mesma coisa e tá certo. Não tá errado, não. Então, se vier granum ou grana, é a mesma coisa. Esses grânulos, eles são formados, gente, olha aí, pelos tilacoides. Os tilacoides são esses discos que estão sobrepostos. Cada disco se chama tilacoide. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o grânum e vou aumentar. Agora deu para perceber todos os discos, né? Mas eu vou aumentar ainda mais. Vou pegar, então, a membrana de um tilacoide e vou aumentar para você ver bem de pertinho a membrana do tilacoide. Vocês estão vendo que tem um disquinho cheio de pontinhos verdes? Isso daí se chama complexo antena, tá? E esse complexo antena, gente, ele é formado pela clorofila, pela molécula de clorofila. Então, olha só, nós vamos ter na membrana o complexo antena, que vai ser formado pelas moléculas de clorofila, que vão ser as responsáveis pela absorção da luz. Até aqui tá tranquilo, né? Vamos entender mais todo esse processo.
Olha só, eu tenho aqui uma imagem mostrando para vocês a luz entrando e do lado esquerdo eu tenho reações luminosas. Prestem atenção, eu vou estar explicando essas duas etapas para vocês, fiquem tranquilos. Na parte da esquerda eu tenho as reações que vão acontecer na presença de luz, tá? Essas reações são as reações luminosas ou fotoquímicas. Vou estar explicando. Aí do lado, então, direito, eu tenho o ciclo de Calvin, certo? Percebam que as reações luminosas estão em cima dos tilacoides, do grânulo. E o ciclo de Calvin está no estroma. Então, essa segunda etapa vai estar acontecendo no estroma, que vai estar dentro do cloroplasto. Tranquilo? Vamos lá. Bem, pessoal, nós temos que entender os tipos de clorofila que existem. Eu vou ter a clorofila A, B, C e D. A clorofila A e B, ela é principalmente encontrada nas algas verdes, nas plantas, e é a principal responsável pela absorção da luz nesses indivíduos. A clorofila A e C, ela vai estar presente em maior quantidade e são as clorofilas principais pela absorção nas algas douradas e nas algas pardas. Agora, a clorofila tipo A e D são as clorofilas, quase quebrei a língua, vamos de novo, são as clorofilas, então, em maior quantidade e principais pela absorção, então, da luz nas algas vermelhas. Agora, gente, eu mostrei para vocês lá atrás que as plantas, as algas e também as bactérias, certo? Utilizam a luz, né? Agora, na bactéria eu vou ter um tipo diferente de clorofila, que é a bacterioclorofila, que vai estar presente nas bactérias fotossintetizantes. Beleza? E essas bactérias, gente, elas vão absorver um espectro de luz que eu vou estar explicando para vocês, é muito interessante. Vamos lá. Então aqui, gente, pegou-se o cloroplasto, cortou ele no meio e colocou aí para vocês, mostrando aí o processo. Vejam nessa chave aí que eu tenho reações luminosas e na parte de baixo, reações da fixação do carbono, que acontecem na errônea fase escura. Por que eu falo errônea? Errônea é só o termo, tá, gente? Que vão acontecer fora da presença de luz. E aqui de lado, aqui embaixo de mim aqui, eu tenho uma imagem de um microscópio mostrando para vocês como são, então, as disposições dos tilacoides, dos grânulos, dentro de um cloroplasto. Beleza? Vamos entender, então. Bem, antes da gente ir para o ponto mesmo, eu gostaria de falar com vocês da teoria da endossimbiose, que isso também gosta de cair numa prova, viu? Bem, gente, essa teoria seria a teoria da origem dos cloroplastos. Essa teoria foi formada, então, foi trazida, publicada pela Lynn Margulis, é uma bióloga estadunidense, certo? E ela levou Nossa, gente, quase quebrei a língua de novo, vamos voltar. Então, gente, ela levou em consideração alguns parâmetros para que ela viesse a publicar um artigo com essa teoria. E é o seguinte: o cloroplasto teria surgido de uma associação simbiótica. Não sabe o que é simbiose? Então, vou deixar aqui o link te redirecionando lá para a aula de relações ecológicas, combinado? E eu gostaria que você colocasse aí nos comentários se você sabe o que é essa relação ecológica. E eu gostaria que você colocasse aí, ó, hashtag eu sei e o nome dessa relação. Combinado? Vamos lá. Então, gente, ela propôs nessa teoria que houve uma associação entre micro-organismos e que as mitocôndrias e os cloroplastos teriam a mesma origem. Por que que ela supôs isso, né? E apresentou nessa teoria? Até mesmo pelas estruturas desses carinhas, dessas organelas. Presta atenção, a mitocôndria ela não tem uma membrana externa, uma membrana interna toda invaginada? O cloroplasto também tem. A mitocôndria ela não é responsável pela produção de energia? O cloroplasto também. Beleza até aqui? Então, gente,
Nessa teoria, ela propõe que um ser procarionte autotrófico primitivo, bem pequenininho, viveu dentro de outro micro-organismo unicelular, dando origem, então, tanto à mitocôndria quanto ao cloroplasto, tá certo? Então, essas características dessas duas organelas é que fez com que ela chegasse a essa teoria. Entendida a teoria? Se tiver alguma dúvida, gente, comentários, nem vou estar respondendo todo mundo. Vamos lá. Vamos entender a absorção de luz. A luz ela vai entrar, então, né, lá no cloroplasto e vai atingir o grano. Ela vai passar pelos tilacoides, só que uma parte dessa luz é refletida. E olha qual espectro de luz, gente, vai ser, então, refletida. O espectro verde. Por isso você enxerga as folhas da cor verde. É mesmo, é? Por isso as plantas têm a cor verde. Uma parte, gente, dessa luz vai ser absorvida no grano. Outra parte vai continuar, vai ser transmitida e vai passar para o próximo grano. E assim nós vamos tendo essa absorção de luz. Gente, até aqui tá tranquilo? Tá entendido? Vamos lá então. Vamos entender os comprimentos de onda. Olha só, gente, nós temos as ondas eletromagnéticas, certo? E nós vamos conseguir interpretá-las. Olha aí nesse meio aí, eu tenho as ondas visíveis, as ondas de luz visíveis, elas vão do violeta ao vermelho. Fora disso, para cima eu tenho as ondas ultravioletas, depois eu tenho os raios X e os raios gama, que nós não vamos conseguir enxergar. Lembra da historinha para você nunca mais esquecer raio gama? O incrível Hulk? Então, formado por uma explosão de raios gama, né? Então, aí ele ficou verde. Mentira, gente, isso não acontece, tá? Não me diga! Vamos lá. Na parte de baixo nós temos as ondas infravermelhas, não conseguimos enxergar também, certo? E lá embaixo eu tenho as micro-ondas, ou ondas de rádio, nós também não conseguimos enxergar. Então o espectro visível de luz para nós é do violeta ao vermelho. Essas cores que estão nesse meio aí nós vamos conseguir interpretar. E acontece o seguinte, olha que interessante. As clorofilas tipo A, tipo B e os carotenoides, que são pigmentos que estão junto com essas clorofilas, tá? Que vão dar cores diferentes às plantas, né? Às vezes você observa uma folha, ela é bem verdinha, outra já é um verde mais claro. Então são esses pigmentos juntos com a clorofila que vão dar essa coloração, tá? Olha só, a clorofila A e a B e esses carotenoides aí, eles vão conseguir absorver mais um espectro de luz, um tipo de espectro. E esse comprimento de onda em nanômetros que a clorofila A e B consegue absorver, eles estão relacionados a uma cor que nós conseguimos enxergar. Vamos lá para o próximo slide. Olha só, aqui vai ficar mais fácil de vocês perceberem. A clorofila A e B, elas vão absorver mais o espectro de luz azul. Anota isso aí. E, além do azul, elas conseguem absorver também mais o espectro de luz vermelho. Então, azul e vermelho são os comprimentos de onda, né, o espectro de luz que são mais absorvidos pelas plantas que nós estamos falando e pelas algas verdes. Beleza? Agora, olha o verde lá, o verde é praticamente refletido, então, plantinha cor verde. As outras cores vão ser todas refletidas, não vão ser absorvidas. Entendido? Olha só, vamos falar agora das etapas da fotossíntese e vamos falar assim bem tranquilo para vocês entenderem. Nós vamos ter então, gente, duas etapas. Nós vamos nos referir às algas verdes e às plantas, beleza? Essa vai ser a nossa referência para a gente estar falando de fotossíntese. Olha só, nós temos a fase clara, que ela é chamada também de fase luminosa ou fotoquímica, foto de luz, né? E ela vai ocorrer na grana dos cloroplastos. Agora eu vou ter a erroneamente chamada de fase escura, tá? Porque ela vai continuar acontecendo, independente se é dia ou se é noite, ela vai estar acontecendo, certo? Que é a fase enzimática ou química.
Essa fase vai ocorrer no estroma, onde vai acontecer a fixação do carbono, certo? E a formação, então, da matéria orgânica, que a planta vai precisar, que nós precisamos para sobreviver, né? Mas no caso aqui nós estamos falando de plantas, então que a planta vai precisar formar para sobreviver. Na fase clara, gente, nós vamos ter a primeira etapa, que é a fotólise da água. Então a água vai ser absorvida do solo pelas raízes, vai ser levada lá para aquela folhinha, né? Chegando lá, essa água vai ser quebrada. Fotólise, gente, quebra, lise, quebra, fotoluz, então é quebra através da luz. Eu vou ter então a água quebrada e aí vai haver a liberação então aí do hidrogênio e do oxigênio, tranquilo? O oxigênio, que é formado nessa primeira fase, ele vai ser liberado para o ambiente, graças a Deus, né? Porque se não tivesse ele, não estaríamos vivos. É verdade. Certo? Agora, o hidrogênio e o ATP formado nessa fase, que eles vão ser formados aí, eles vão ser enviados para a próxima fase e lá que eles serão utilizados. Calma, que você vai estar entendendo tudo isso até o final dessa aula. Então fica aí que você vai entender tudinho. Olha só, aqui eu tenho uma representação das reações da fase clara e reações de escuro, entre aspas, né? Ou da fase química. Observem que entra a água, libera oxigênio e a luz está ali, ó, presente. A setinha que está indo para as reações de escuro, nós temos ATP, o trifosfato de adenosina e temos o NADPH2. O que é isso? Não sei. Vamos entender. Gente, o NADP, ele é um aceptor de hidrogênio. Ele vai pegar aquele hidrogênio que na quebra da água ficou ali solto, ele não vai ficar solto muito tempo não. Porque esse aceptor de hidrogênio, esse carinha que chama NADP, ele vai lá e vai pegar esse hidrogênio para ele. Vou explicar para vocês como que isso vai acontecer, tá? Então, a formação do NADPH, certo? E esse NADPH, ele vai pegar, então, o NADP pegou o hidrogênio, se transformou em NADPH2. Ele vai pegar, vai carrear esse hidrogênio lá para as reações de escuro, que está aí, lá para as reações químicas. Tá certo? Fica tranquilo que você vai entender. Então, vai acontecer a fotofosforilação nessa etapa. Fotofosforilação é o quê? Fosforilação é quando eu pego um fosfato inorgânico e junto ele ao ADP, o difosfato de adenosina. Gente, você tem que ter um conhecimento básico para você entender o que eu estou falando. Eu vou estar postando aí algumas aulas explicando a formação do ATP, tá certo? Mas por enquanto, gente, para você entender isso, você tem que ter uma formação mínima, senão você não vai entender o que eu estou falando aqui. Mas fica aí que eu vou explicar esse processo mais detalhadamente e você vai entender, nem que seja um pouco dessa formação, tá certo? Vamos lá. Eu tenho aqui, gente, a fosforilação. Quando eu falo... Oh, gente, quebrei a língua. Vamos lá de novo. Eu tenho a fosforilação, a formação do ATP nessa imagem. Presta atenção, quando eu falo fotofosforilação, eu falo que a energia que está sendo utilizada para acontecer a formação do ATP é a energia luminosa. Na parte de cima eu tenho o ATP. Olha aí, eu tenho 3P, 3 fosfatos. Então eu tenho um trifosfato de adenosina. Quando acontece a quebra, quando eu separo um fosfato desse aí, vai haver a liberação de energia. Então eu tenho a quebra do trifosfato em difosfato. Agora eu só tenho 2 fosfatos unidos aí, a pentose, né, a ribose e a adenina. Então por isso que eu chamo de difosfato de adenosina. Nesse momento, o ADP vai precisar de energia para unir o fosfato inorgânico aí a ele novamente.
Então, ele consome energia e forma um ATP. Aí o ATP vai ser mandado lá para a fase química. Chegando lá, quebra o ATP, aí vai ter energia para produzir o que ele precisa, que no caso é a glicose. Agora, gente, a fosforilação, ela pode ser de duas formas. Presta atenção. Vamos lá. Nós temos a fotofosforilação acíclica. Calma. Vai acontecer quando ocorrer a formação do NADPH. E os elétrons que são liberados, eles não vão voltar, eles vão ser utilizados no NADP. E os elétrons que foram retirados para a produção do NADP, eles vão ser restaurados pelos elétrons liberados lá naquela fase da quebra da água. Calma, eu vou explicar com imagens. O outro tipo de fotofosforilação que pode acontecer chama-se cíclico. O que é um ciclo, gente? É quando algo sai daqui, da pontinha do meu dedo, dá uma volta e retorna. Essa fotofosforilação cíclica, gente, vai acontecer quando for formada apenas o ATP. Aí esses elétrons que saíram, eles não vão lá para o NADP, não. Eles pegam, eles retornam, tá? Lá para a clorofila, que está dentro do cloroplasto. Na fotofosforilação acíclica, quando eu tenho o A, significa o quê? Negação. Então eu não tenho um ciclo. Olha só, eu vou ter a clorofila, né? Aí eu vou ter a energia luminosa. Ela vai excitar os elétrons vão entrar em uma cadeia de transporte de elétrons e vão formar o ATP. Só que esses elétrons que deram energia lá e tal, né, para a formação do ATP, eles não vão voltar para a clorofila. Eles vão lá para o NADP e vão ajudar o NADP a pegar, vão dar energia para o NADP poder pegar aquele hidrogênio que ficou livre lá na fotólise. Aí o que vai acontecer? Na fotólise vai acontecer então a excitação dos elétrons e na fotólise ela vai doar 2 elétrons para a clorofila novamente. Então restabeleceu de novo o equilíbrio. Beleza? Na fotofosforilação acíclica, a formação de NADPH. Põe isso aí, essa é a dica, tá? Agora, quando eu falo de fotofosforilação cíclica, eu já te contei. Se uma coisa sai daqui da ponta do meu dedo e volta, eu tenho um ciclo. Então, cíclica, de ciclo. Eu vou ter também a energia luminosa, a mesma coisa, excitação dos elétrons, e eles vão entrar numa cadeia de transporte de elétrons. Formaram ATP, não formaram? Mas a partir daí, o que esses elétrons vão fazer? Eles vão ser carreados novamente para a clorofila. Pronto. Saiu da clorofila, voltou. Agora ficou fácil, fala a verdade. Deixa aí nos comentários, tá? Vamos lá. Olha só. Rubisco. Eu vou falar para vocês agora, tá? Da fase da etapa química. Mas para eu falar, vocês têm que entender isso aqui. Olha o palavrão, gente. Rubisco, ele é o quê? É uma enzima que é responsável por fixar o gás carbônico. Ela tem maior quantidade ali na planta, tá? E ela se chama ribulose, bifosfato, carboxilase oxidase. Não precisa você saber esse nome todo. Saiba que existe o rubisco. E que ele é responsável ali pela absorção do CO2 na plantinha. Beleza? Então, quando eu me referir à ribulose, tá? Não vou falar o nome todo não, eu vou me referir a ela como rubisco. Beleza? Vamos então à etapa química. Olha só, gente, a fase escura ou etapa química, ela vai acontecer no estroma, como eu já falei com vocês anteriormente. Nessa etapa, gente, o gás carbônico
vai pegar o hidrogênio lá do NADPH, lembra que eu falei com vocês que ele transporta o hidrogênio para a segunda fase? Então ele vai pegar o hidrogênio, certo? Mais a energia do ATP e vai formar a glicose. Beleza? Então, o CO2 pega o hidrogênio, pega a energia do ATP e forma a glicose, que é a matéria orgânica. Então, viram, gente? Para a gente chegar aqui na glicose, nós passamos pela etapa de fase fotoquímica e agora fase química. Então, nós percorremos todo aquele caminho. Quebra da água, formação do ATP, que é a fosforilação, fotofosforilação, né? Que precisa da luz. Nós vimos que precisa do NADP, esse carinha, pegar o hidrogênio para levar para aí. Senão, não aconteceria essa segunda fase. Ok? Aí, ao final de tudo, felizes teremos água, oxigênio e glicose. Vamos lá. Gente, nós temos alguns fatores que vão influenciar na atividade fotossintética, na taxa de fotossíntese. Uma delas é a intensidade de luz. Precisa de luz. Só que é o seguinte, você pode ir aumentando luz, aumentando, vai chegar num ponto, gente, em que não é infinito, não. A taxa fotossintética, né? Ela não vai aumentando infinitamente, não. Ou seja, infinito ao além, né? Não. Não vai, tá? Ela vai chegar num certo ponto em que ela vai estabilizar. Então, percebam, eu vou aumentando luz, aumentando, chega um ponto que estabiliza e continua reto esse gráfico da gente. Esse pontinho aí, gente, nós chamamos de ponto de saturação luminosa, ou PSL. Beleza? Então, chegou nesse ponto, estabilizou e continua dessa forma. Você pode continuar à vontade, tá? Cedendo aí luz, dando mais luz aí, tá? Para essa planta, que a taxa, então, de fotossíntese vai ficar permanente, vai ser dessa forma. Beleza, entendido? Vamos lá. Temperatura, gente, agora a temperatura, olha só, nós temos uma temperatura que ela é ideal para todos os organismos, não é verdade? Percebam que nesse gráfico, esse vai ser o único gráfico que você vai ver uma subida e uma queda. Vai chegar um ponto, gente, olha, a intensidade luminosa alta está aumentando e a temperatura também está aumentando. Chega num certo ponto, começa a cair o gráfico. Porque começa a cair a taxa de fotossíntese. Devido ao quê? À temperatura. Percebam que aqui eu tenho um ponto ótimo para saturação da rubisco. Certo? Lembra? A enzima, então, responsável aí, pela absorção do CO2 na planta. Quando chega numa certa temperatura, que é a temperatura ótima, se essa temperatura se manter assim, nós vamos ter um gráfico constante. Se ela continuar a aumentar, vai cair. Porque vão acontecer as desnaturações das enzimas. Enzima não é uma proteína? Proteína desnatura quando ela chega numa certa temperatura. Então, já vou dar uma dica para vocês. Eu vou estar colocando uma aula só falando de proteínas e enzimas. Então não se esquece, ó, assina aí para você estar recebendo essa aula e estar entendendo isso aí. Porque se você não entender proteína, aminoácido, proteína, enzima, tá? Pode ser que isso te prejudique em alguma prova. Então fica ligado nas aulas, hein? Vamos lá. Outro fator que vai influenciar na taxa de fotossíntese é a concentração de CO2. Tem que ter CO2, só que vamos entender, tá? Não é que eu vou dar CO2, quanto mais eu for aumentando, vai ser infinito também não. Olha só esse gráfico. Nós temos aqui um gráfico em que há uma estabilização. Vai acontecer então igual à luz, a mesma coisa da luz. Vai chegar um certo ponto que é um ponto de saturação. Só que esse ponto de saturação é o ponto de saturação gasosa.
Lá atrás eu tenho um ponto de saturação luminosa, ok? Vamos lá, e esse ponto aqui também vai ser o ponto de saturação das enzimas Robisco, beleza? Vamos lá, gente, e a fotossíntese desses carinhas aí das bactérias? Eu falei com vocês das plantas e das algas verdes. Agora, dessas bactérias, nós temos que entender também. Nós temos as cianobactérias, ou bactérias azuis, e temos as bactérias sulfurosas, ou púrpuras, né? Essas bactérias, gente, elas são extremófitas, vivem em ambientes extremos. Vamos entender. Elas são todas procariotas, certo? Sabe o que é isso, né? Se não sabe, deixa aí no comentário que eu te respondo. Vamos lá. Não possuem cloroplastos, mas elas realizam fotossíntese. Através de quê? Das bacterioclorofilas. Lembra que eu falei com vocês? E essas reações, gente, vão acontecer todas no citossol, certo? No caso das cianobactérias, elas vão utilizar a água e o gás carbônico, tá certo? E essa fotossíntese aqui, ela é oxigênica. O que é isso? Que liberam também oxigênio. Tranquilo? Olha só, e das bactérias púrpuras, né? Elas vão utilizar não a água, mas o sulfeto de hidrogênio. Então, o sulfeto de hidrogênio vai ser o reagente que vai ser a fonte de hidrogênio. Não é igual a cianobactéria, beleza? Essa aqui, no caso, não vai liberar O2. Ela vai produzir outra coisa que eu vou mostrar para vocês. E, olha que interessante, essa sulfobactéria, ela vai absorver radiação infravermelha. Lembra que eu falei com vocês do infravermelho? Nós não conseguimos enxergar esse espectro, né, de luz. E olha aí o que ela vai produzir: enxofre. Mas ela também vai produzir a matéria orgânica, a glicose, para ela sobreviver. Agora eu vou pegar minha imagem, vou subir aqui novamente e olha só essa reação aqui que vai acontecer. Ela vai pegar o gás carbônico, mas não, né? Perdão. Ó o português. Vamos lá. Ela vai pegar o gás carbônico mais o sulfeto de hidrogênio para que ocorra essa reação. Só que nós temos que lembrar que precisa de mais alguma coisa para acontecer essa reação, não é? Nós vamos precisar de luz e vamos precisar da bacterioclorofila. Não vai acontecer só unindo o gás carbônico e o sulfeto de hidrogênio, não. Nós vamos ter como produto, então, a glicose, matéria orgânica, não é verdade? Mais água também, e vamos ter também formado o enxofre. Beleza? Por o cheirinho lá não é muito legal, né? Com a liberação desse enxofre, né? Vamos lá. Quimiossíntese. Nós estamos indo agora para a última parte desta aula. Fica tranquilo que já está acabando, certo? Vai ser realizada a quimiossíntese pelas bactérias e arqueas-bactérias, certo? Bactérias também extremófitas, né? Não utilizam luz solar de modo algum, porque quimio de reações químicas, síntese através de reações químicas. Energia de oxidação dos compostos inorgânicos que vai ser utilizada. Nós vamos ter duas etapas na quimiossíntese, tá? Presta atenção, eu tenho uma primeira etapa que vai gerar energia e uma segunda etapa que vai acontecer a formação da matéria orgânica. Tranquilo? Vamos entender a primeira reação. Oxidação da amônia. Nós vamos pegar a amônia, então, e vamos colocar junto com ela um oxigênio, tá? Quando acontece essa reação, eu tenho a liberação de energia. Olha aqui, então, essa equação. Eu tenho a amônia mais o oxigênio, certo? Aí eu vou ter formado o ácido nitroso mais água novamente. Nessa etapa, eu tenho liberação de energia.
Na segunda etapa, gente, a energia que é liberada vai ser utilizada. Para quê? Ela vai pegar o CO2 e a água e vai transformar, então, em glicose. E vai liberar também oxigênio. Tranquilo? Então, vimos bem a diferença entre a fotossíntese e a quimiossíntese. Se tem alguma dúvida, gente, deixa aí nos comentários, tá? O que eu queria passar para vocês hoje é isso. Espero que você tenha gostado dessa aula. Se gostou, não vai embora sem dar seu like não, hein? É muito importante para o canal. Se inscreva e ative o sininho aí, ó, em todas as notificações, porque toda semana, toda segunda-feira eu vou estar soltando aulas aqui do ensino médio e do ensino fundamental, combinado? Obrigado por assistir esse vídeo até o fim. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima!